Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos hoje em torno da Palavra de Deus. Dia em que a Igreja nos convida a celebrar a memória do grande São Bernardo de Claraval, abade e doutor da Igreja. Que possamos iniciar este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um breve relato sobre a vida de São Bernardo de Claraval. Bernardo, nascido na França em 1090 e lá falecido em 1153, foi um dos pais da ordem cisterciense. Fundou a abadia de Claraval, assumindo o caminho da penitência. Conseguiu unir estudo, contemplação e intensas atividades. Conselheiro de papas, bispos e reis, dedicou-se às mais graves questões políticas, sociais de seu tempo. Fundou mosteiros em várias partes da Europa e escreveu valiosos comentários à Sagrada Escritura. Foi considerado cantor de Nossa Senhora, por quem alimentava filial ternura. Por sua sólida doutrina, é conhecido como doutor da Igreja. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus, neste capítulo 22, já vai nos remetendo sobre esta expectativa de um juízo final.
E Jesus fala aqui, amados irmãos e irmãs, aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo a partir de uma parábola. E olha que parábola significativa. É uma parábola onde ele compara o reino dos céus com a história de um rei que preparou uma grande festa de casamento para o seu filho. Do seu filho, e manda convidar, ir ao encontro dos convidados. Pede para os seus empregados ir ao encontro dos convidados para aquela festa. A palavra nos diz que esses homens se fazem indiferentes. Não querem estar nesta festa. Alguns vão para os seus negócios, outros desconsideram, outros perseguem esses empregados e os matam. A quem remete isto? Amados irmãos e irmãs, esta é a história da salvação. Os profetas, os patriarcas, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que vieram preparar o caminho para a plenitude dos tempos, aonde este filho do rei, que é o próprio Jesus Cristo, viria ao nosso encontro. Quantos morreram? Quantos morreram antes do Senhor vir? Quantos morreram depois que o Senhor subiu aos céus, seguindo o mesmo caminho que Ele? E então, a palavra nos diz, amados irmãos e irmãs, que este rei procura fazer justiça. Manda um grupo para que mate e acabe com aquela cidade. Deus não fará isso conosco. Deus não vem para nos destruir, mas Deus vem para nos salvar. Porém, é necessário que possamos abraçar este convite. Qual a atitude deste rei? Uma vez que os convidados do primeiro momento não quiseram saber de nada, ele pede para que os empregados vão a qualquer parte, a qualquer encruzilhada, e quem encontrar, convide-o, trazei-o para esta festa. Chegado o momento da festa onde todos estão reunidos, o rei adentra e percebe que um estava sem o traje, sem as vestes para a festa. Que vestes são estas? Em nosso caso, as vestes da santidade. Aqueles que são capazes, mesmo entre a realidade que ouvimos, aqui na palavra é muito claro, bons e maus estão neste lugar. Mas entre eles apenas um estava sem o traje. Um que talvez não abraçou verdadeiramente a proposta de Deus, o convite de Jesus Cristo, a boa nova, o convite para se viver o reino dos céus aqui. E qual a atitude deste rei? A atitude é que amarre este homem, mãos e pés. Essas amarras para nós são os pecados que nos prendem, nos amarram, nos aprisionam e jogai para fora na escuridão. O pecado nos cega. O pecado não nos permite ver a luz, que é o próprio Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a tomar consciência de que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Poucos talvez serão aqueles que terão a capacidade de abrir o coração para acolher a boa nova de Cristo. O que estamos fazendo? Quais são as nossas atitudes? Estamos sendo indiferentes com a palavra de Deus? Seguindo as nossas próprias vontades? Ou somos capazes de acolher a palavra de Deus e lutarmos juntos pela causa do reino? Assim como fez São Bernardo de Claraval, fundador de grandes mosteiros, monge assíduo, que dedica-se ao estudo, à contemplação e ao trabalho, mas que também soube amar a Cristo e a Nossa Senhora, a Deus como ninguém. Portanto, estas vestes são as vestes do batismo. Vestes estas que devem resplandecer e que devem abrir o nosso coração à acolhida da palavra de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.